E aí, pessoal, separei dois assuntos para a gente conversar. Um que poucos estão vendo. O lado da gestão Alberto Guerra, que coloca o Grêmio no topo do país. Eu vou falar de estrutura, de coisas feitas pelo clube. Você vai ver, inclusive, em imagens o que eu estou falando. E vamos falar também do zagueiro, que parece ser o zagueiro do CDD. Os nomes do momento que o Grêmio procura pelo lado direito. E eles vêm da prospecção do clube. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, a hora é da Mais Ágil. Você está precisando de uma grana extra, entrou uma continha meio fora do tom aí, você tem FGTS parada, a Mais Ágil vai te ajudar. Na descrição do vídeo tem um link que vai para o WhatsApp de uma equipe que conhece do Riscado. E ali você vai conversar com eles e vai em menos de 24 horas ter o dinheiro do FGTS na sua conta para resolver o problema. Então fale com a Mais Ágil. Tem FGTS parado, surgiu um problema, Mais Ágil resolve. Gente, dois assuntos. Tem ainda o TT, né, que a gente precisa conversar. Não estava exatamente na nossa discussão, mas que a gente pode abrir, inclusive. Porque ontem no Gamba, no conteúdo que o Gamba faz, entrevistando o TT, que foi jogador da base do Grêmio, que foi vendido muito caro para o Shakhtar no início de carreira, e depois deu uma circulada, jogou em alguns clubes, e hoje está fazendo sucesso lá no Panathinaikos, algo assim. Ele disse que, inclusive, está em processo de negociação com o Grêmio. Né? É uma coisa que não tinha vazado e que agora a gente vê isso acontecer. Um jogador de característica, joga pelo lado direito, tem pé esquerdo, é muito bom jogador, tem vinculação afetiva com o Grêmio e é um nome que surge aí nessa discussão, né? Não sei o que pode avançar isso, não sei nem se é prioridade do Grêmio nesse momento, mas existiu isso. O Grêmio tem que cuidar só para não gastar muito, não ter aquela velha história, para depois ficar aqui e não ter a mesma coisa, mas não podemos tirar aí o mérito porque joga demais esse menino e ele tem vinculação com o Grêmio. Se perguntarem para mim, tu acredita no negócio? Nesse momento eu não acredito. Não acredito que seja uma prioridade do Grêmio, mas futebol, né? Futebol tem dessas coisas aí, é um jogador que está fazendo sucesso lá, depois de dar uma rodadinha, acabou escolhendo um bom lugar, está fazendo um bom campeonato por lá. Vamos aos dois conteúdos que eu separei. Primeiro, um lado da gestão Alberto Guerra que precisa muito ser valorizado. E eu falo na infraestrutura. A gente tem dito aí, você começa a ver algumas imagens, a gente tem dito que Palmeiras, que Flamengo ganharam de Grêmio Internacional, passaram por cima e nós ficamos fora do tempo. Não, ganharam do Inter. Do Grêmio, não. O Grêmio, você está vendo aí, investiu alto em infraestrutura, tanto no departamento médico como nos seus CTs. Tudo de mais moderno, tem até equipamento que é utilizado na Fórmula 1. Na Fórmula 1, dentro da estrutura do departamento de futebol do Grêmio. Refeitório novo, salas médicas novas, toda a estrutura, equipamentos ultramodernos para verificar em tempo real como vai o trabalho muscular do adutor, por exemplo. Nós temos estruturas de força para verificar o nível de força que alguém pode chegar e não pode chegar. O trabalho é excepcional e nós temos que valorizar. Encabeçado pelo Dr. Gustavo Bolognese, que é vice-presidente do Conselho de Administração, que montou também uma parceria. Só para você ter uma ideia, os meninos da base e as meninas do futebol feminino também da base, elas têm hoje um acompanhamento diário propositivo de médicos do Hospital Moinhos de Vento. Olha isso. O Grêmio está anos na frente do Inter, por exemplo. E está no topo do país. Em matéria de equipamento e de utilização disso, no topo, as tais câmaras hiperbáricas que são citadas quando falam do Palmeiras, o Grêmio tem duas em funcionamento. Tem duas em funcionamento. E isso mexe muito com algo que lá na frente vai dar. É verdade que o Grêmio ficou para trás um tempo.
O Grêmio achou que não precisava usar aquilo ali. Que isso de estrutura não ganhava jogo. E ficou para trás. Só que o Grêmio voltou a investir alto nisso. E isso, por mais que a gente critique a gestão do presidente Alberto Guerra, isso é pensar o Grêmio hoje. E isso a gente tem que aplaudir a gestão do Alberto Guerra. A verdade é essa. Gostem ou não. O futebol, ele é feito de capacidade de estrutura. E o Grêmio tem. E lembrando, tanto o CT Luiz Carvalho como o CT de Eldorado do Grêmio. Estruturas do clube. Compradas pelo Grêmio. Tanto um CT quanto o outro. Investimentos eternos que vão gerar frutos. Por isso é que o Grêmio tem tanta força nas categorias de base. Então, às vezes a gente fica, porque arena. Não. Vamos parar com isso. O Grêmio tem uma estrutura de 2 CTs de primeiríssima ordem, de primeiríssima linha, e agora também com equipamentos hipermodernos. E que isso fazem muito a diferença para o Grêmio. Muito a diferença para o Grêmio. Vocês vão ver isso logo, porque isso lá no final faz a diferença. Hoje nós estamos pagando pelo fato de ter achado que isso não funcionava. Pois agora volta a funcionar e volta a ter nessa estrutura para empurrar também a capacidade dos meninos. Por fim, o segundo assunto, que é o zagueiro do CDD. O Grêmio tentou o Adrielson e não conseguiu, ou parece ter desistido, ou teve um recuo estratégico, não sei exatamente o momento da negociação, mas deixou em segundo plano. E o nome de Rodrigo Guti ganha muita força. Além dele, surgiu agora o Tuta, zagueiro do Frankfurt, 25 anos. O que é isso aqui? Isso aqui é o CDD. É o trabalho de prospecção do Grêmio, que procura zagueiros dentro de uma idade sugerida, com pé direito, que tem aí um número de minutos bons, e analisa. Vamos ser bem prático, gente. Ninguém viu esses jogadores aqui em loco. O Grêmio não viu. O CDD do Grêmio, ele tem que ser muito valorizado. Eu sou um dos que defende o CDD do Grêmio. Critiquei 2 ou 3 ações nos últimos meses, sim, critiquei muito, porque acho que foi mal. Mas tem que ser valorizado. Acho apenas que isso aqui tem que ser junto com o olhar. Alguém precisa botar o pé lá e ver jogar. Nesse momento não dá para ver jogar, mas nós temos que ver. Futebol é olhar também. Então, esse é o ponto. O Grêmio vai apostar em um desses zagueiros, aparentemente. Aparentemente é o Rodrigo Guti. E a gente torce que dê certo. Eu não conheço, não vi. Mas... E não adianta vir falar que viu em vídeo, tá? Porque o dia que botarem um vídeo com erros de zagueiro, a gente entende. Mas jogos completos, tem aí hoje na internet, mas é jogo de TV. É jogo de TV. E aí não é a mesma coisa. Mas de qualquer maneira a gente vai torcer demais para dar certo, que o CDD acerte, que o Grêmio tenha um zagueiro forte pelo lado direito, que possa fazer dupla ou com o Kahneman ou com o Wagner Leonardo, para que as coisas funcionem bem. Vamos em frente. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no